quando a gente olha para o que ocorreu ao longo de 2023, foi realmente um ano bem complexo, né? Porque alguns já esperavam que logo de cara a situação ia ficar bem complicada. A gente teve nos Estados Unidos eventos com os bancos, aqui eventos com algumas empresas de varejo, né? A gente citou a Light também, foi um exemplo com problema ao longo desse ano. E fato é que essa indefinição, por muitas vezes, do cenário macroeconômico foi mantendo as taxas de juros elevadas, não só porque todo mundo olha aqui a Selic, mas você olha para a curva, ela passou por vários estresses ao longo do ano. Só que vocês diversificaram o modelo de negócio lá atrás e conseguiram, de certa forma, surfar essa dificuldade, né? Eu queria escutar de você, o capitão do time que enxergou no detalhe todo esse momento, qual que foi a sua percepção quanto até mesmo na hora de desenhar as perspectivas para 2023, assim, à medida que o ano foi caminhando para um cenário tão volátil que você não conseguia ter muita convicção a respeito do que ia acontecer, como que vocês surfaram esse momento? Meio que abraçando as oportunidades que vinham aparecendo, porque eu imagino que numa perspectiva de projeção foi algo muito difícil de ser realizado, né? Foi muito difícil. Eu diria o seguinte: a gente viu a partir ali do terceiro trimestre de 2021 o início de uma deterioração, né, em função inicialmente de um aumento de juros, depois de uma incerteza também do ponto de vista internacional. Aí você teve também questões políticas no Brasil, então foi juntando uma série de coisas, né, que acabou levando a um cenário muito mais difícil a partir desse terceiro trimestre de 21. 22 já foi um ano um pouco mais difícil, mas aí na virada de 22 para 23, a gente viu o evento da Americanas no começo do ano e logo em seguida o evento da Light e vários outros um pouco menores, né? Você citou o caso de Marisa também, mas Marisa não tinha uma grande exposição de pessoas físicas e nem também de instituições financeiras. Ali é um play um pouco mais com fornecedores, etc. Mas a gente começou a ver nomes muito importantes envolvidos em eventos de crédito, o que gerou uma incerteza muito grande no mercado. Então, o primeiro TRI foi muito difícil em função disso tudo, porque a liquidez realmente desapareceu de uma hora para outra e o nível de atividade também caiu bastante. Eu brinco que a gente está em novembro, a gente já foi do céu ao inferno umas 15 vezes esse ano, né? Então começamos aí com essa hecatombe no começo do mercado, aí quando chegou ali um pouco mais para maio, junho, quando sinalizou que a política monetária poderia mudar e a gente poderia ver queda de juros, o mercado se animou, foi quando a gente viu ali aqueles 20, 25 bi em follow-ons, o mercado se animou bastante, né? As assets que tinham criado um colchão de liquidez para poder fazer frente àquele cenário horroroso da virada do ano, se viram com um pouco mais de liquidez e o mercado acabou tendo aquele rally ali que foi bastante importante entre maio e junho. Quando efetivamente começou a queda de juros na primeira redução do Copom em julho, ocorreu ao mesmo tempo em que os sinais da política monetária nos Estados Unidos ainda estavam mais difíceis. Então acabou gerando aqueles 14, 15 dias seguidos ali de queda na Bolsa, que apesar de não ter sido um percentual muito grande, acabou, digamos assim, sendo uma coisa meio emblemática e trouxe de volta aquele cenário mais difícil, né? Depois, quando a gente teve para lançar a operação ali, ele estava melhorando um pouquinho. Na nossa janela, a gente viu 2 ou 3 operações, a nossa, Via Varejo, mais uma operação, depois acabou tendo a operação da Ambipar, mas foram coisas muito pontuais que acabaram acontecendo. Então, foi um cenário realmente muito difícil, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o resultado de alguns bancos, né, a gente tem que reconhecer realmente o mérito de todo mundo. A coisa que me deixa mais puto da vida é o pessoal falar que, poxa, quando viram que o nosso segundo TRI foi melhor que o primeiro e que o nosso terceiro foi melhor que o segundo, pô, que o mercado está melhorando. Não, o mercado está melhorando não, a gente é bom. Não tem dessa, o mercado ainda não melhorou, o mercado está muito difícil. O mercado está muito difícil, você está tendo que tirar leite de pedra e meio que se virar nos 30. Então, quando você pega aí o resultado da própria XP, do BTG, nosso resultado, eu acho que é muito mais fruto
de um foco, né, no negócio de correr atrás mesmo das coisas e fazer com que elas aconteçam, do que propriamente uma melhora generalizada de mercado que ainda não veio. Eu acho que ela está dando sinais que pode vir, né? Eu acho que agora as coisas talvez, digamos assim, como já temos um pouco do efeito aí de queda de juros e a atividade econômica ainda está, digamos assim, em níveis saudáveis, né? A gente saiu bem da pandemia e agora você começa a ter uma sinalização de um início ali, ou pelo menos de uma parada de aperto monetário nos Estados Unidos e possivelmente até uma queda de juros aí olhando para frente. Eu acho que a gente pode pegar um pouco de vento de cauda desse mercado, né? E as coisas andarem um pouco mais. Mas até agora, o que a gente viu aí no nosso resultado não foi melhora de mercado, não. Foi realmente correr atrás, né? Se virar nos 30 e pegar market share, principalmente de bancos estrangeiros, que nessa situação tendem a se retrair um pouco mais, né? Mas eu acho que para nós que somos players aqui do Brasil, estamos focados nesse mercado, a gente acaba podendo ter uma performance boa e um aumento de market share em função disso. Ricardo, e você falou sobre essa questão dos juros americanos, né? O que precisa acontecer para que a gente veja um ambiente mais favorável para o mercado de capitais aqui no Brasil? É só a questão de juros lá ou a percepção dos riscos e incertezas políticas domésticas também acabam influenciando muito nessa incerteza e dificuldade para que o sol volte a brilhar? Não, eu acho que é fundamentalmente a gente ter ali mais uma sequência de indicadores favoráveis nos Estados Unidos que mostrem que vai parar de subir juros e em algum momento ele vai começar a cair, né? Então, o aspecto do flow é muito importante. A gente viu aí nos últimos 2, 3 semanas um flow significativo já de capital estrangeiro, né? Eu acho que a gente tende a ver isso aumentar conforme melhora a perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos. O Brasil ficou uma boa opção de investimento, né? Porque quando você olha mercados emergentes, você tem Rússia, que basicamente desapareceu, você tem a China, que está num momento bem mais difícil, você tem a Índia, que é um negócio relativamente caro e difícil de entender para alguns, né? Você tem o México, mas que é extremamente dependente ali do mercado americano, e sobrou o Brasil, né? Então, o Brasil é uma excelente opção para investidores estrangeiros. Obviamente que a gente seria uma opção melhor se não tivesse tanto ruído, né, desnecessário por parte do governo, porque realmente é um governo que foi legitimamente eleito, a gente tem que respeitar. Eu acho que a gente está tendo evoluções institucionais no país que são importantes com esse governo. A gente resgatou algumas coisas também que a gente não pode esquecer, né? Vocês são muito mais jovens que eu, mas eu me lembro do movimento das diretas já, de quando o Brasil voltou a ter eleições, quando toda a democracia voltou. O próprio Lula, né, foi candidato em 89, e o Brasil acabou se tornando uma democracia de verdade, né? Então acho que resgatar isso e proteger isso de riscos que realmente surgiram é uma coisa bastante positiva e a gente tem que tirar o chapéu. Agora, infelizmente, é um governo que gosta de gasto, de auxílio, de imposto, né? E são coisas que pesam muito para quem trabalha, para quem empreende, para quem gera emprego, né? Então, a carga que hoje tem em cima de quem trabalha, de quem empreende, de quem faz negócio no Brasil é muito grande. E isso gera, obviamente, um pouco de dificuldade. Mas eu acho que isso é Brasil sendo Brasil, né? A gente é uma democracia de verdade e a gente é uma economia que nunca vai ter um nível de crescimento enorme, porque tem características demográficas, tem características de educação e outros aspectos que levam a um nível de produtividade mais baixo, né? Mas mesmo assim tem oportunidades no Brasil. Então eu acho que a gente está preparado para atrair o capital na hora que a gente sentir ali um pouco de alívio na questão monetária dos Estados Unidos. Eu acho que vai fluir muito capital aqui. E o Lula também é bom de adaptar o discurso dele, ser um pouco mais pragmático. Uma hora ele vai perceber isso, que ele também tem muito a se beneficiar se ele passar mensagens mais positivas para o mercado financeiro. Você
tocou em alguns pontos super importantes e um que mais tem sido discutido nessa frente política é a questão da reforma tributária, né? Para o modelo de negócios de vocês, imagino que possa ter algum impacto, afinal vocês remuneram bastante via dividendos, né? E vocês até pagaram um dividendo bem elevado recentemente. De alguma forma, isso tem preocupado no modelo de negócio? Vocês refletem sobre esse tema? Olha, ele preocupa na medida do que você falou, né? A gente tem, digamos assim, uma remuneração relevante via dividendos, a gente tem uma base de investidores de pessoa física também bastante relevante que recebem os nossos dividendos. E a gente acompanha e aguarda para ver o que vai acontecer. Quando houve aquela reforma, aquele projeto de reforma do Paulo Guedes, que incluía um aumento do dividendo, né, uma inclusão do dividendo para a pessoa física e uma redução do imposto de renda corporativo, o benefício combinado das duas coisas para a gente era ligeiramente positivo. Tá? Então, mesmo você tendo um imposto de dividendos ali por volta de 15%, a redução do imposto de pessoa jurídica ao mesmo tempo acabava nos ajudando na margem, né? Tinha um benefício ligeiramente positivo. Agora a gente não sabe, né? Porque basicamente não sabemos nem se vai ter esse imposto sobre dividendo. Eu acredito que tudo caminha para que haja sim. Tá? Não sei se em 24 ou em 25, mas eu acho que já existe um certo consenso em Brasília que precisa ter esse imposto sobre dividendos. Talvez não seja tanto quanto 15%, talvez seja mais ali para 10%, mas eu acho que ele vai vir mais cedo ou mais tarde, e vamos ver se vai vir acompanhado de uma redução do imposto da pessoa jurídica. Né? Com os sinais que o governo dá, é difícil acreditar que vamos ver alguma coisa por essa linha, mas a gente não pode também perder a esperança, porque eles também não podem, digamos assim, matar aí a galinha dos ovos de ouro, né? Não pode também jogar, digamos assim, um peso tão grande sobre o setor privado que vá asfixiar quem está realmente gerando riqueza no país. Então, eu acho que esse debate é um debate positivo para o país, né? Eu, particularmente, concordo aí com alguns empresários que falaram que acham que pagam até pouco imposto. Eu acho também, né, que a gente, quando olha a rentabilidade do setor financeiro no Brasil, talvez a gente pudesse até pagar um pouco mais de imposto, pessoas de alta renda, né, altos executivos. Eu acho que talvez a carga tributária no Brasil ela pese muito em cima do consumo, em cima das pessoas de classe média e de classe baixa. Eu só acho que isso deveria vir acompanhado de sacrifícios de todas as partes, né? Não é só taxar, né? Aquilo que talvez o dividendo deva realmente ser taxado, mas não é só isso, né? Eu acho que a gente precisa buscar também ter algum plano de corte de gastos, de melhora de eficiência, de redução do tamanho do Estado, porque senão não vai ter imposto de dividendo nem impostos diversos que consigam compensar essa quantidade de gastos que a gente tem, né? Então essa é a minha crítica para essa reforma tributária e para essa postura que o governo está tendo. Não é tanto o lado da taxação que deve vir, né, bens no exterior, ou grandes fortunas, ou dividendos, e tudo isso é natural. No mundo inteiro tem isso. O Brasil é um dos poucos países que não tem imposto sobre dividendo. Agora, não pode fazer isso e, do outro lado, não cortar nada, né? Você não pode ter uma reforma tributária que não inclua absolutamente nada de melhora de eficiência e corte de gastos, né? Então isso é uma coisa, na minha opinião, insustentável, uma coisa temerária, e o Brasil deveria buscar um caminho de segurança jurídica, né, para que os investidores enxerguem um equilíbrio fiscal, por mais que ele esteja no longo prazo, né, para uma estabilização do nível de endividamento, para aí sim poder, digamos assim, buscar um crescimento maior. Quando você olha para os casos que a gente teve no mundo corporativo de dificuldade ao longo desse ano, eu queria entender um pouco do que você pode trazer como boas práticas para as próprias empresas em momentos áureos. Como que no momento de bull market as empresas deveriam se comportar para quando chega nesse momento em que não há muita liquidez, que o mercado seca, conseguirem sobreviver independentemente do modelo de negócios, né, com base no que foi visto de pior ao longo desse ano?
Exato, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente o que a gente viu ao longo desse ciclo foram algumas empresas ali que se complicaram muito pela questão da alavancagem, né? Então, a gente, ao longo desse ciclo de 2019, 20, 21, 22 e 23, a gente manteve um determinado nível de crescimento econômico, então não é que a gente entrou numa recessão absurda, como aquele desastre da era Dilma, né? Em 2014, 2015, que a economia estava encolhendo 5, 6% ao ano por 2 anos seguidos, a gente não viu isso, né? A economia permaneceu substancialmente em território positivo ao longo de todo esse período. As empresas mostraram resultados a nível de receita, né, de top line, também positivos, mas algumas acabaram se endividando muito, né? E quando a gente saiu de um cenário de Selic de 2 e pouco para 14 e pouco, essa dívida acabou pesando demais, né? Então, eu acho que, para quem conhece o Brasil, eu acho que era importante ter entendido primeiro que esse nível de juros no Brasil não é sustentável, né? O Brasil é um país ainda com uma certa insegurança jurídica, com déficit público alto, com um endividamento de dívida sobre PIB relativamente alto, que leva, digamos assim, a uma taxa, digamos assim, sustentável de juro real ali próxima a 6, 5, 4% no mínimo, né? Então, eu acho que no planejamento financeiro a gente tem que levar isso em conta, né? Aquele capital barato não seria abundante. Então, essa é a primeira lição. E a segunda lição é que muitas vezes, nos momentos de entusiasmo, a gente encontra justificativa para valuations muito altos, para pagar caro por ativos. Eu acho que a lição é buscar sempre o fundamento, né? É lógico que eu não acho que o mercado vai ser regido exclusivamente por análises fundamentalistas, né? A questão do fluxo, a questão do movimento técnico, os price actions, né, que a gente vê, eles têm uma importância muito grande nesse mercado. Mas às vezes você vê coisas ali que não são normais, né? Você vê empresa que chegou a valer 200 bi, que é a mesma coisa do que hoje, que vale 10, 15 bi, ou antes, que valia mais ou menos isso. Não houve uma mudança tão expressiva da companhia para que pudesse valer tanto, né? Então, eu acho que quando o mercado se entusiasma e você começa a ver que a valorização da ação está se dando quase que exclusivamente pela expansão do múltiplo e não pela expansão do resultado, eu acho que aí já acende uma luz amarela ou uma luz vermelha, né? Porque, lógico, no momento que você tem um custo de capital mais baixo, é óbvio que os múltiplos se expandem, né? É óbvio que tem um certo prêmio ali em função da abundância de capital, do cenário mais favorável. Mas quando isso começa a acontecer numa proporção que não se justifica mais, aí eu acho que realmente o investidor tem que ter um cuidado, né? Então, você comprou uma empresa que estava tradando a 10 vezes resultado ou 10 vezes EBITDA, qualquer que seja a métrica que você olhe daquele segmento, legal. Agora ela está tradando a 15, está tradando a 20, tudo bem. Tem ali uma certa banda que é justificável em função desses mecanismos e desses argumentos que eu estou utilizando. Uhum. Mas você começa a ver bancos ou empresas tradando a 200 vezes o resultado, né? E aí você viu ali tradando a 200 vezes, não o resultado dali do ano que vem, mas daqui 5 anos, né? Então não faz muito sentido, né? Então eu acho que você tem uma série de investidores que surfam muito nesse price action, né? E que, digamos assim, acabam construindo muito do seu portfólio em cima dessas narrativas, mas para o investidor que quer ficar na bolsa no longo prazo, né, que quer, digamos assim, alocar o seu capital ali em empresas boas, eu acho que sempre uma análise que leve em conta os fundamentos e que olhe realmente geração de caixa, crescimento, eu acho que é muito importante. Então, acho que essa é uma outra lição que a gente tem que tirar desse movimento aí que a gente viu. Eu tenho uma questão aqui em cima de cenário ainda, Henrique, que é o seguinte: você falou um pouquinho nas suas respostas sobre essa questão de fluxo para ter essa melhora e tudo mais. Também deu uma pincelada em relação a como o Brasil está sendo conduzido, né? E
falou inclusive da reforma, que é um assunto super em voga, a gente falou várias vezes aqui na nossa mesa, né? Mas a gente também está no mercado financeiro e a gente fica pensando, né, refletindo sobre esse futuro. Gostei do que você citou ali sobre o resultado trimestral, falar, né, que quem conseguiu um bom resultado, na verdade, né, foi um herói, porque o cenário não está melhor, né? Parece que melhorou por conta do resultado das empresas, mas não melhorou. Eu queria discutir sobre essa melhora para frente. Como é que você enxerga? O que é preciso ser feito para melhorar e se você acha que vai ter essa melhora? Eu acho que vai, eu tenho certeza que vai. Eu tenho, na minha opinião, uma visão muito privilegiada da atividade de várias empresas, né? Dado o relacionamento que eu tenho e como eu lido com os clientes no dia a dia. Então eu acho que a gente está num cenário onde o pior já passou, realmente, né? Porque aquele movimento de aumento de juros que pegou empresas alavancadas e de surpresa, né? Eu acho que isso passou. Você viu algumas empresas passando por enormes dificuldades, entrando em recuperação judicial, outras fizeram negociações amigáveis, mas a grande maioria se estruturou, né? Acabou digerindo isso, né? De uma maneira difícil, mas com um resultado positivo. E agora a gente está num ciclo de queda de juros. Eu não acredito que o juro vai cair muito mais abaixo ali de 10,5, 11, talvez 10, se as coisas forem um pouquinho melhor, 9. Então acho que a gente vai ficar ali naquele borderline entre 1 dígito e 2 dígitos, mas de qualquer maneira é um cenário muito mais positivo, mas ainda com um nível de atividade forte da economia, né, com crescimento econômico que a gente está vendo, com top lines vindo fortes, né? Então eu acho que os setores que passaram por dificuldades, eles têm digerido essas dificuldades e eu acho que nós vamos ver uma melhora. E eu estou sentindo claramente uma melhora de atividade para nós, né? Principalmente na conversão de transações, porque quando você olha, por exemplo, a parte de fusões e aquisições, em Investment Bank, ele tem 2 componentes, né? O componente é o nível de engajamento dos clientes, né? As transações no forno que a gente tem, né? Que é o nosso pipeline. Então você tem lá discussões, empresa e tal, um cliente tentando comprar o outro, fazendo uma fusão e tal, e aí você tem o segundo aspecto, que é a conversão disso numa transação de fato, né? Então, o que a gente viu ao longo desse ciclo é que o nível de engajamento ele sempre permaneceu alto, né? Então, mais uma vez citando aquele desastre da era Dilma, né? Você andava pelo nosso escritório, não tinha ninguém, né? Então o pessoal dava vontade de sentar e chorar na sala porque não aparecia cliente. Então o nível de engajamento era 0, né? Agora não, agora a gente teve essa chacoalhada no começo do ano, tivemos outros momentos difíceis também ao longo do ano, com uma volatilidade brutal em períodos até relativamente curtos, mas o nível de engajamento continuou alto, né? O que caiu um pouco foi a taxa de conversão, né? Então, algumas situações a gente viu empresas desistindo ou colocando ali em stand-by algumas transações, e isso está voltando, e está voltando com um nível de entusiasmo grande. Então, eu acho que a gente vai ver um momento positivo aí no início do ano, principalmente se a gente puder ver a combinação disso com um cenário de alívio monetário nos Estados Unidos, que eu acho que a gente está muito perto, né? A gente já viu aí alguns dados de inflação e de atividade que mostram que a política monetária mais apertada já desacelerou a economia, já desacelerou a inflação. Então, talvez a gente não precise de muita coisa, não. Talvez a gente precise aí de mais 2, 3, 4 indicadores na direção certa para que o mercado forme um consenso de que a política monetária dos Estados Unidos já chegou no pico e vai começar a ter um afrouxamento. Com isso acontecendo, eu acho que a gente pode ver um momento bem positivo aqui para as empresas e também para a Bolsa. Ricardo, uma dúvida a respeito dessa taxa de conversão que você citou. Ela se reduz pelo fato do cenário macro estar mais complexo e naturalmente as empresas tomarem mais cuidado na hora de realizar uma aquisição? Ou existe também um grupo de empresas que está vendo uma companhia, ela vai adquirir uma outra, naturalmente ela tende a ser um pouco menor ou numa condição financeira a que vai ser adquirida talvez não esteja num cenário tão positivo e essas companhias que estavam para fazer a compra preferem ver
o outro player com uma situação um pouco mais conturbada para realizar esse tipo de aquisição. Porque imagino que comprar uma empresa, a gente está num cenário incerto já há 1 ano e meio praticamente, imagino que comprar uma empresa hoje seja um pouco mais barato do que seria 1 ano atrás, né? Existe também esse lado? Existe um pouco, mas assim, intuitivamente, a sua argumentação ela é muito lógica, né? Você comprar uma coisa que está mais barato, né? Então isso deveria gerar um entusiasmo. Mas na prática, como nós estamos falando de transações muito grandes, que envolvem coisas transformacionais para as empresas, é muito difícil você fazer uma precificação de ativos num momento de muita volatilidade, porque ninguém sabe aonde está o mercado, né? Uhum. Você tem uma situação num dia, no outro dia está muito difícil, então ninguém gosta, por mais que possa estar parecendo barato, pode ser que fique mais barato, né? Então as pessoas não gostam muito de precificar os deals em momentos de alta volatilidade. Eu diria que, em geral, para grandes negócios, os investidores preferem pagar um pouco mais caro num mercado melhor, com mais segurança, do que, digamos assim, pagar barato num momento de muita volatilidade. Não é uma coisa que não existe. Existe, algumas empresas se aproveitam disso, mas eu sempre brinco que mercado bom é mercado bom e mercado bom ajuda todo mundo, né? Uhum. Mercado ruim ajuda alguns. Algumas oportunidades surgem também num mercado um pouco mais difícil, mas nada se compara a um mercado bom, né? Uhum. E você acha que esse ambiente que a gente passou também, principalmente no primeiro semestre, de algumas empresas entrando em RJ, estou falando claramente de empresas mais conhecidas, você acha que chegou ao fim? Agora que o cenário macro está melhorando um pouquinho, esse ambiente não deve se repetir ou tem mais algumas teses que podem vir a aparecer? Não, eu acho que a gente vai continuar, como nós estamos, digamos assim, num ambiente ainda de juros relativamente altos, né, como a Selic ainda em 2 dígitos, que nós vamos continuar vendo um fluxo de reestruturação relevante, com algumas RJs, né? Eu coloco reestruturação como sendo um tema mais genérico, que é renegociação de dívidas, pode ser de forma amigável, reperfilamento, né, como foi, digamos assim, no caso de CVC, no caso de Marisa, que a gente fez. A RJ é um mecanismo para fazer isso dentro de um ambiente jurídico definido, né, onde você tem, digamos assim, uma interação entre a empresa e seus credores regida ali pelo judiciário, né? Então, não necessariamente uma reestruturação precisa ir para uma RJ. Uhum. Mas eu acho que nós vamos continuar vendo um fluxo relativamente constante, mas talvez não casos tão bombásticos aí como esses maiores que a gente viu. Eu acho que, de uma certa maneira, as empresas têm digerido aí o seu endividamento de forma saudável, né? Elas estão recuperando a forma, né? Mas algumas ainda vão ficar pelo meio do caminho, dado esse ambiente de juro muito alto, mas não vejo nada sistêmico, não. Eu não acho que a gente tem um risco hoje de uma forte crise de crédito. Eu até dei uma entrevista no começo do ano que eu estava muito preocupado com isso, antes do Banco Central iniciar o ciclo de queda de juros, né, que o juro estava muito alto e a liquidez estava muito baixa e tinha muita empresa em dificuldade, e eu fiquei ali com uma grande preocupação que aquilo pudesse realmente levar a um evento de crédito catastrófico para o país, né, levar um credit crunch. E depois isso acabou sendo aliviado quando o Banco Central efetivamente começou a reduzir os juros, mas também pelas empresas conseguirem fazer a sua lição de casa, né? Muitas estão fazendo sua lição de casa, estão digerindo, mas eu acredito que é um movimento que continua, mas, digamos assim, numa magnitude menor do que a gente viu no começo desse ano.